Olá pessoal, meu nome é Júlio César e você está na Eventos Sociais TV. Hoje nós estamos aqui com uma das mais belas vozes e eu posso garantir para vocês que sem o serviço dele, um evento não funciona adequadamente. Nós estamos falando de um serviço que é prioridade em um evento. Nós estamos falando de um cerimonialista e nada melhor do que quem para falar sobre isso. Maurício Medeiros. Obrigado, querido, por você estar aqui. Demorou, mas chegou o dia, hein? É isso aí. Que honra. A honra é toda minha, é um prazer enorme estar aqui e a gente vai estar falando como é que funciona esse serviço de cerimonial, mas antes disso, vamos começar como que a sua jornada iniciou, como é que tudo deu início nessa questão do trabalho com a voz. Vamos lá. Brasileiro, carioca, casado, 56 anos, corpinho de 55, botafoguense. Opa! Rapaz, eu comecei minha carreira, na verdade, em 1985, por aí. Eu tinha uma equipe de som, era discotecário, e eu comecei a fazer bailes pela cidade até o dia que eu encontrei um cidadão chamado Robson Castro. Legal. Que era nada mais, nada menos o cara que fez o Good Times 98. Sim. Tive a honra de tê-lo como convidado num evento nosso e depois de uma breve aproximação veio o convite para que eu fizesse parte da equipe de bailes dele e a partir daí eu passei a discotecar nos bailes e comecei a gostar da brincadeira. Você vê que Isso rádio, só como DJ? DJ, começando como DJ. Só como DJ. Isso aí. E comecei a trabalhar na produção da rádio também, porque naquela época o ouvinte ele recebia as traduções do programa, que eram naquela época xerocadas ainda. Certo. Hoje é tudo informatizado, né? Hoje tudo na base do computador, tudo já impresso, ou via e-mail e por aí vai. Mas naquela época a gente começou a introduzir a informática dentro do meio de rádio. Eu acho que nós fomos os primeiros a fazer esse meio de campo entre a informática, a tecnologia que eu já estudava na época, porque eu venho de um curso de engenharia elétrica e eu acabei até abandonando esse curso de engenharia elétrica porque eu botei na cabeça de ser radialista, queria porque queria. Já tinha um histórico na família de um locutor famoso, que era o Romilson Luiz, que foi da primeira equipe da Rádio Cidade, em 77. Trabalhou também na Rádio Tamoio. É um primo de segundo grau. Mas eu me recordo desde pequeno, radinho de pilha para tudo que é lado. Até ia para São Paulo, a casa da avó, aquela coisa toda, radinho de pilha, de madrugada. Existia uma paixão em estar ouvindo aquelas vozes. Exatamente. Que iriam narrando, ou fosse uma novela, que antigamente tinha muito essa novela, radionovela, né? E também as coisas que iam acontecendo no dia a dia, né? Que eram as reportagens que aconteciam. E aí você começava ali uma jornada de paixão, na verdade, de amor, foi uma transição, aquilo né? ali. Entre a parte do DJ, do profissional de áudio, né? Sim. Para a parte mais ainda elevada, que era o rádio, que envolve um monte de coisa, envolve produção, envolve operação de áudio, locução com técnicas e por aí vai. Até o dia em que nós saímos da 98, fomos para a Antena 1, nessa virada aí de 86 para aí. Já em 87, 88, já estávamos na Tropical FM. Legal. E no dia 3 de janeiro de 1987, eu tive a honra de abrir o microfone pela primeira vez numa rádio oficial. E aí você teve essa transição toda, iniciou na rádio, e qual foi o momento que você teve a percepção que isso poderia estar chegando a um evento social? Observa uma coisa, o meio de comunicação, o meio de eventos também, ele é muito dinâmico, ele muda de minuto a minuto. E assim como os eventos, as emissoras de rádio na época mudaram muito. As equipes mudavam, as coordenações, os locutores iam junto. Entendi. Coordenadores, locutores e por aí vai. Então eu comecei a perceber que existia uma instabilidade no meio. E você não pode entregar a sua carreira profissional a uma instabilidade do meio. Correto. E eu derivei para eventos. Na parte de eventos, eu fazia na época a parte de informática do Imperator. Legal. Aquela casa de shows lá no Meyer, que hoje foi reativada.
Mas em 98 eu já fazia alguma coisa de informática dentro do Imperato na casa de shows. E me veio o convite, já que eu era locutor, e da direção da casa para fazer um evento fora. Era um cerimonial de 15 anos. Legal. 1998. Falei, gente, eu nunca fiz esse troço. Não, vamos fazer uma experiência, você vai lá, lê um pouquinho. E que não era comum. Não era comum. Não era comum e pouca gente fazia na época, na verdade. Sim. Era uma coisa bem direcionada, né? Então, fiz o primeiro evento, fiz o segundo e aquela coisa foi crescendo. E eu comecei a gostar da brincadeira. E como eu já trabalhava na área de informática e trabalhava em rádio também, abriu mais um leque de opções no que tange a carreira profissional. Um exemplo, festa de 15 anos. Vamos tomar como exemplo a festa de 15 anos. No primeiro contato que a gente faz com as famílias, a primeira coisa que eu falo, a peça, digamos assim, a festa de 15 anos é como se fosse uma grande peça teatral. Correto. Onde a debutante é a atriz principal. Sim. E os outros familiares, os outros personagens coadjuvantes. E toda a estrutura também é de uma peça teatral. Correto. Fotografia, filmagem, iluminação, efeitos especiais. Todo esse conjunto é uma peça teatral. Isso aí. Em sendo uma peça teatral, ela tem que ser dividida em atos. Correto. Para que ela tenha, digamos assim, uma linha do tempo. Ela tem um início, um meio, um fim e tudo isso harmonizado. Correto. Tá? E outra coisa importante nessa peça teatral é que ela seja rápida, leve. Esse é um ponto que a gente sempre conversa e que as pessoas muitas das vezes resistem em contratar um cerimonialista, aonde eles pensam que cerimonial é uma coisa chata. E, na verdade, eu consigo ver muito pelo contrário, como uma necessidade. Porque isso também envolve um sonho de um pai. Exato, que teve uma menina passa um filme e na cabeça passa um filme. pai, né? Exatamente. Você olhar Exatamente. às vezes o pai, aquele durão, aquele cubo Isso de gelo, e você sente que o cara está desmontando ali na tua frente, passando um filme na vida dele. É isso aí. E aí é onde entra esse tempo que você está falando. Exato, tem que ter esse time. Tem que ter. É como uma receita de bolo. Isso aí. Tá, você tem que ter os ingredientes na ordem. Claro, perfeito. Você pode mudar um pouquinho a ordem, botar uma coisinha a mais, mas a espinha dorsal, o esqueleto, tem uma estrutura. Tem que ter essa estrutura para que seja rápido, leve, emotivo e objetivo. É isso aí. Senão você não caminha. É isso aí. E outra coisa importante para o profissional que é o mestre de cerimônias da casa, independente de qualquer casa que seja, ele tem que ser o elo de ligação entre a família, toda a estrutura da casa no que tange a buffet, a servir, a cortar um bolo na hora certa. Ele tem que se encaixar como uma engrenagem e ser literalmente o elo de ligação para que tudo corra naquele tempo. Porque a gente está falando, na verdade, e é bom que o nosso ouvinte preste bem atenção nisso, a gente está falando de um evento que, teoricamente, normal são 5 horas. 5 horas, isso aí, 5 horas. 5 horas de evento, se você não tiver o time de cada momento, fica aquela sensação do noivo, da noiva, que muitas das vezes chega até a gente e fala o quê? Poxa, eu passei o tempo todo fotografando, cumprimentando o convidado e não aproveitei a festa. Não aproveitei a festa. E aí entra o que eu falo, que é uma função do cerimonialista, é identificar aonde isso, né, pode vir a acontecer e interromper aquilo ali para filtrar antes. Isso aí. Então é isso. Você tem que ser esse elo de ligação. Porque se você faz um cerimonial muito extenso, por exemplo, você derruba toda a estrutura em volta. Isso aí. Você acaba com o horário da casa. Quem está aqui com a gente hoje é o Maurício Medeiros, cerimonialista, radialista há mais de 30 anos. Exato. E que faz um trabalho excepcional. Se você chegou agora, já é importante lembrar de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar esse vídeo. Então, Eventos Sociais TV está com você nessa jornada de aprendizados. Todos nós estamos aprendendo junto cada etapa do que acontece num evento social. Então, Maurício, a gente entende que nós temos que ser rápidos num evento, objetivos, dinâmicos, emotivos e fazer algumas imagens. Estão passando aí também para o pessoal, que a gente tem algumas imagens de alguns eventos que nós já realizamos juntos, aonde vai estar passando também essas imagens. Maurício, eu queria que você falasse também
dessa função que o cerimonialista tem dentro do aspecto, não só, como você falou, dessa coisa da dinâmica, da organização, mas também orientando, mas mostrando principalmente e conduzindo, porque conduzir uma jovem de 15 anos nem sempre é uma tarefa fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil, porque elas querem dançar, querem uma coisa e outra. Não é só isso. A ansiedade da chegada daquela data é uma coisa que envolve um emocional muito grande. Então você tem que ter uma delicadeza especial no trato, na aceitação das ideias, e que elas não estão seguindo um caminho muito legal, que vai tomar um grande tempo na festa. Porque o que infla uma festa de 15 anos, por exemplo, é uma grande quantidade de homenageados. Exatamente. Muita gente dançando. Uma das coisas que eu aprendi muito com você, e a gente sempre debateu quando a gente estava nas reuniões com relação a debutante, é ela ter, por exemplo, ela questionava, mas eu tenho 10 tios da parte de pai. E eu tenho 10 tias da parte de mãe. E ela quer fazer isso separadamente, uma por uma. E aonde entra os blocos? Dá essa dica para o pessoal, porque eles pensam que separar é o grande lance. E na verdade não é. Você fazer em blocos. Na verdade, você separa em blocos quando você tem muita gente. Aí você separa cavalheiros para um lado, damas para o outro, ou casais. Às vezes você tem tios por parte de pai ou parte de mãe. Isso depende muito da estrutura de cada família. A forma como você vai separar essas pessoas. Completando o que eu estava dizendo anteriormente. O que infla um cerimonial de 15 anos, incha, que a gente chama, que estende o tempo de um cerimonial, fica relacionado a valsa muito grande, muita gente dançando valsa, clipe muito extenso, usa uma música só, muita gente sendo homenageada, coreografia muito longa. E quando você vai ver, se você der um tempo de uns 45 minutos para todo o cerimonial, você estourou seu tempo. Maurício, eu queria voltar um pouquinho na questão do radialista, né? Que você é a sua formação e todo o teu início de carreira. Existe algum tipo específico de locução? O locutor, ele traça uma linha específica para que ele tenha um diferencial, como se fosse uma assinatura. Existe essa assinatura do locutor, ou ele procura trabalhar em cima de uma linha natural? Fala um pouco sobre essa questão da assinatura. Por exemplo, a fotografia, quem olha a minha fotografia consegue identificar que fui eu que fiz, porque tem digamos assim, uma assinatura. Você considera que você tem uma assinatura dentro da tua locução? Qual seria o diferencial na tua locução? Hoje em dia, sim. Mas quando o profissional começa no rádio, ele sempre tem como norte um locutor famoso, Legal. Um locutor que veio junto com ele, o padrinho de rádio, o cara que o orientou. E no seu caso? No meu caso, eu tenho dois. Na verdade, o principal se chama Robson Castro. Good Times 98. Good Times 98, né? Todo mundo faz alusão ao Good Times, né? E o cara que me concedeu o meu registro profissional, que é um ex-locutor da agência nacional chamado Armando Campos, diretor, dono da rádio Tropical FM, que na década de 80 bateu todo mundo com samba, pagode e por aí vai. São os dois caras que realmente eu tenho como referência, que principalmente o Robson, que a gente tem um contato muito grande até hoje. Legal. Mas você tem sempre alguém que você tem como exemplo. Referência, né? Uma referência. Legal. Só que tem um detalhe, ao longo do tempo, você começa a ter personalidade própria. Sim. E começa a descobrir que rádio não é só voz. Você descobre que rádio, a locução no geral, ela envolve respiração, ela envolve dicção, ela envolve emoção, e é em cima da emoção que você acaba se encontrando, por exemplo, como um profissional que faz cerimoniais de 15 anos e outras coisas mais. Legal. Você se encontra ao longo do tempo. Também depois de 30 e poucos anos que não se encontrar. Com certeza. E é onde eu falo que muitas das vezes, quando vem conversar comigo a respeito de cerimonialista, falar, mas eu tenho uma tia que fala muito bem, que ela sabe. O problema da tia é que ela se envolve emocionalmente diretamente isso aí. com uma debutante.
Então não tem como. Então você imagina, aquela tia que, como várias vezes eu já vi, aquela tia que começa o cerimonial. Bem, senhoras e senhores, vamos começar agora o nosso cerimonial. Gente, só um minutinho. Arrebenta, eu não aguento, gente. Arrebenta. É muita emoção. Observa Foi no outro coisa. dia que ela era uma menininha. Observa uma coisa. A emoção também vem com o profissional que faz. Sim, agora, mas você imagina que tem um elo de ligação com a família e por aí vai. E outra coisa, cerimonial não é só ler o texto. Sim. É você viver o texto. Sim, com certeza. Você passa a emoção. Essa que é a grande mágica da coisa. Com e certeza. você não acha isso da noite para o dia. Maurício, vamos lá. Uma dica que você possa estar dando aos nossos telespectadores que para ter um cerimonial diferente, que você, normalmente eu sei que você orienta, mas eu queria que você deixasse aqui registrado. E uma dica, qual seria a dica desse cerimonial de sucesso? Entregue suas emoções para um profissional da área, ou alguém que você tenha muita afinidade, que te conheça muito, conheça a sua família, a sua história e principalmente a uma pessoa que deixe você abrir seu coração e que faça de repente da casa de festas onde você está a extensão da sua sala de estar. Isso é muito importante. Show de bola, show de bola. Maurício, quais são os cuidados que um cerimonialista, uma pessoa que trabalha com a voz, precisa ter para que ela esteja sempre ali no tom exato? Os maiores inimigos do profissional da voz. Bebida gelada é uma delas. Mudança brusca de temperatura. Aquela coisa de ligar o ar-condicionado na véspera da festa e você amanhecer sem voz e por aí vai. Já aconteceu algum fato desse? Já aconteceu de véspera de festa e coisa parecida. Tá gripado e tá afônico. E você vai E aí entra a técnica da respiração. Entra a experiência em cima da técnica que você adquire ao longo do tempo. Isso aí. Agora, uma coisa importante também, ao falar na saúde da voz, que você tem que, de repente, evitar o gelado, mudança brusca de temperatura, você tem que estar relaxado. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que se reúne para um futebol todo sábado. Todo sábado, religiosamente, é o nosso lazer. Dia de festa, dia de evento, eu não vou. Eu fico em casa me resguardando, relaxando, já entrando no clima do evento, da festa e batendo os últimos detalhes em termos de texto, onde colocar emoção, onde modificar alguma coisa para que seja perfeito. E ainda dizem que cerimonialista é só ler um texto, chegar lá e falar e resolver. Rapidinho. Não é, na verdade envolve muito mais coisas. Uma coisa muito importante que a gente acabou deixando passar aqui en passant, e agora eu me recordo, não existe um bom profissional de locução, ou não existe um bom cerimonialista, se ele não tiver uma retaguarda no que tange ao profissional que trabalha no som com ele. Isso é legal. O cara não basta ser um DJ, ou DJ, que eles gostam disso, né? Então é isso, não existe um bom profissional fazendo uma locução se ele não tiver uma base musical acompanhando ele por baixo. E o DJ hoje em dia, ele tem que ser sonoplasta também. Show de bola. Ele tem que saber subir e descer com a parte musical, o corte na hora certa, a volta do microfone na hora certa, a retirada da base, que a gente tecnicamente chama de BG, o background, que você tira o som de baixo para a voz aparecer mais um pouquinho e tal. E por aí vai. Peça fundamental para o profissional que faz a locução. Bacana. Sem ele, não tem locutor de cerimonial. Não adianta. Por melhor que você seja, por mais técnica que você tenha, mas você tira um pouco da vida daquela peça teatral que você está apresentando. Legal. Estávamos falando nos bastidores ainda há pouco, alguma questão inusitada, né? E você chegou a comentar de um pedido meio que no meio do cerimonial. Conta um pouco como é que foi essa experiência aí. O que aconteceu? Às vezes... Foram 15 anos, se eu não me engano. 15 anos, né? 15 anos. É tipo assim, você está fazendo uma gravação, tem um cachorro latindo no fundo e tal, participando também. Show de bola. Aí você quer dar um corte no cachorro, dar um mute nele, mas não consegue. Não tem conseguido. O que acontece? Você quando age naturalmente dentro de um evento,
principalmente uma festa, um exemplo, 15 anos, onde tem emoção, a flor da pele, às vezes as surpresas acontecem de minuto a minuto. Certo. E pode ser um convidado escorregar e cair, até uma pessoa acidente, importante, né? no meio da festa. De repente, já aconteceu, já vi desmaio de pessoas, a emoção era grande sim, e tal. Sim. Mas tem um fato que me chamou a atenção muito grande e que serviu de aprendizado. Quando eu falei naquela coisa das homenagens, sim. Quando a debutante é homenageada, você nunca pode deixar essa homenagem na mão exclusivamente de amigo e familiar. Tem sempre uma surpresa. Todo texto que vai ser lido no cerimonial tem que passar pela minha mão. Por quê? Claro, corrijo, concordância, sim, regência, coloco a respiração no lugar certo. Sim. E se de repente a pessoa se emociona, ela trava e você tem que dar continuidade. Na mão para dar continuidade. É isso aí. Tá? Então aconteceu uma vez um fato inusitado que eu, de forma inadvertida, deixei passar em branco e foi embora a homenagem. O menino simplesmente fez uma declaração de amor no meio do cerimonial para a debutante e pediu a menina em casamento. São nesses momentos que a gente fala, o que eu faço com o vídeo? Como é que você edita o vídeo? Normalmente a gente corta, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro, então normalmente a gente tira. Mas na hora não tem o que fazer. Na hora não tem o que fazer. Para mostrar que pode ser uma brincadeira, não. Aí você brinca, olha, o pai é brabo, tal, não brinca assim, tal, aquela coisa toda, mas a coisa acaba fluindo, né? Falando de emoção também, o último evento que nós realizamos junto, a emoção, a carga emotiva do pai, da mãe, da família de uma forma geral, até a irmãzinha, a carga emocional, eu particularmente, Maurício, eu estava vendo e eu achei que esse pai não ia conseguir sair da onde ele estava sentado até a próxima filha, porque foi uma carga emocional linda. Tá. Nós falamos até no término do evento, foi algo inacreditável. O casal, foi muito na verdade, muito bonito. Está completando nesse ano 20 anos de união. Aí no meio da festa ele veio me agradecer, aquela coisa toda, que achou muito bonito, achou diferente, aquela coisa toda. E ele disse, olha, eu tive 2 emoções na minha vida. Uma delas foi ter tido 2 filhas, depois da vida diferente que eu tinha. Eu nunca imaginava viver uma relação a 2 tão intensa e tão fortemente. E a segunda foi hoje, quando você me fez passar um filme da minha vida em questão de minutos. Isso é um negócio que não tem preço. Não tem preço. Aí que as pessoas muitas das vezes falam que um cerimonial dá para fazer, dá para dar um jeitinho. Não dá, gente. Olha só. Se você realmente quer fazer do seu evento algo diferente, tem que ser um profissional adequado, de forma que vai realizar um trabalho que vai dar diferença em todo o contexto do seu evento. Não é simplesmente uma pessoa que vai ali e vai dar um jeitinho. Não adianta. Ou é bom ou não é. Maurício, quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Você ter participado desse momento aqui. Com certeza, esse bate-papo ficaria aqui durante muito mais tempo. Com a nossa sonoplastia canina ao fundo. Mas não tem como, a gente vai ter que interromper por conta de um tempo que a gente sempre tem para poder utilizar. O YouTube, ele realmente, para não ficar cansativo, tempo, né? Mas é óbvio que a gente tendo outra oportunidade, vamos estar conversando mais vezes e ele vai voltar, gente, pode ter certeza. Lembrando que, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, alguma coisa que você queira perguntar, deixe seus comentários aqui embaixo, coloque aqui embaixo seus comentários, que o Maurício, com certeza, ele vai estar sempre acessando e tirando as suas dúvidas, ele pessoalmente. E é óbvio que todo contato, comunicação direta que você vai ter com ele, vai estar aqui também na descrição. Então você vai ter acesso a ele diretamente, se você querer conhecer mais o trabalho dele. Enfim, gente, vai estar tudo aqui na descrição, tá? Maurício, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, tá? Tamo junto. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, né? Verdade. A gente sempre se encontrou em eventos por aí, a gente sempre se conheceu, na verdade, Sim. Ao longo das festas que a gente se encontrava e fazia parceria, era uma coisa muito positiva, uma coisa muito proveitosa. E nada acontece por acaso, a gente hoje está junto aqui. Tá joia. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, tudo de bom.
É isso aí, Valeu. tamo junto. Gente, beijo no coração. Valeu. Abraço.